marinheiro e escoteiro. Eu fui os dois com muito orgulho. Mas, historicamente, onde é que se liga o surgimento do movimento escoteiro no Brasil e a Marinha de Guerra, a nossa atual Marinha do Brasil? A bordo de quais navios vieram os pais fundadores no Brasil do movimento escoteiro? E aí, tá curioso? O movimento escoteiro foi fundado no ano de 1907, na Inglaterra, por Robert Stephenson Smith Baden-Powell, um tenente-general do exército britânico, veterano de 4 conflitos aos quais o Império Britânico se envolveu no século XIX. Baden-Powell, como ficou mundialmente conhecido, tinha como avô materno o almirante inglês William Henry Smith. O próprio Baden-Powell tem uma conexão com as ferrovias e o motor a vapor, os quais permitiram um avanço tecnológico gigante e grande impulso na navegação. Seu padrinho de batismo era o Sr. Robert Stephenson, que por sua vez era filho de George Stephenson, inventor do motor a vapor, projetista de locomotivas e engenheiro civil. O primeiro acampamento escoteiro fora realizado em uma ilha localizada na costa britânica, junto ao Canal da Mancha, hoje um parque nacional, o que já mostrava o DNA do movimento escoteiro e uma tendência ao mar e às atividades náuticas, o que em tempos que não existiam aviões e muito menos helicópteros, fez com que em um belo verão inglês, no dia 1º de agosto do ano de 1907, Baden-Powell e mais 20 garotos atravessassem as águas inglesas próximas a Shell Bay Beach, rumo à ilha de Brownsea. O primeiro registro do movimento escoteiro no Brasil data do dia 10 de dezembro do ano de 1909, 2 anos após a data oficial do nascimento do movimento na Inglaterra, tendo sido veiculado em uma revista produzida no Rio de Janeiro e com circulação nacional, a reportagem intitulada Scouts e a Arte de Escrutar. Eram tempos aos quais as informações não corriam na mesma velocidade que acontece nos atuais, e a reportagem, que havia sido elaborada pelo então primeiro-tenente da Marinha de Guerra, Henrique Eduardo Weaver, ganhou rápida circulação. O mesmo estava a serviço da nossa Marinha do Brasil, o qual fazia parte do contingente que estava na Inglaterra e queria se tornar a primeira tripulação dos encouraçados Minas Gerais e São Paulo. Os encouraçados Minas Gerais e São Paulo por si só dariam um episódio cada um aqui no canal, pois na verdade de 2 navios vieram outros 2, ou melhor, encomendamos 2 projetos de navios da classe Swiftsure junto ao estaleiro inglês Armstrong de Wimswick, na Inglaterra, no ano de 1906, quando uma mudança de planos por parte do almirante Júlio de Noronha suspendeu os planos de aquisição dos classes Swiftsure, substituindo-os por 2 outros navios de mesmo nome, Minas Gerais e São Paulo, porém do tipo Dreadnought. O encouraçado Minas Gerais teve a sua quilha batida no dia 17 de abril do ano de 1907. Foi lançado ao mar no dia 10 de setembro de 1908, com incorporação à Marinha no dia 18 de abril de 1910. Já o encouraçado São Paulo teve seu batimento de quilha no dia 30 de abril do ano de 1907, com lançamento ao mar no dia 19 de abril do ano de 1909, com incorporação à Marinha de Guerra em 12 de julho de 1910. O Minas Gerais tinha como dimensões 165 metros e 61 centímetros de comprimento, 23 metros e 31 centímetros de boca, 12 metros e 81 centímetros de pontal e 8 metros e 54 centímetros de calado. Já o São Paulo era um pouco mais curto, medindo 164 metros e 60 centímetros de comprimento, todavia mais largo, medindo 25 metros e 30 centímetros de boca. Era igual ao seu navio irmão em termos de pontal, medindo 18 metros e 81 centímetros, possuindo um calado de 7 metros e 65 centímetros. Eram navios poderosos, possuíam uma couraça, ou seja, uma blindagem a meia nau,
com chapas de 22 centímetros e 9 milímetros de espessura. Em suas polpas e proas eram blindados com chapas de 15 centímetros e 2 milímetros de espessura. Contavam com um sistema de redes antitorpedos denominado de Bulliban. Como propulsão, eram equipados com 18 poderosas caldeiras a carvão Babcock & Wilcox, mais 2 máquinas a vapor de tríplice expansão Vickers Sons & Maxims, gerando um total de 23.500 brake horsepowers, situadas uma em cada bordo, em compartimentos independentes e estanques, ou seja, à prova de alagamento, acoplados a 2 eixos com hélice de 4 pás. Desenvolviam as velocidades máximas de 19,6 nós, ou seja, 36,3 km por hora, e tinham uma velocidade de cruzeiro de 9,4 nós, ou seja, 17,41 km por hora. Como armamento, contavam com 12 canhões Armstrong de 12 polegadas, 305 milímetros, em 6 torres duplas, 22 canhões Armstrongs de 4,7 polegadas, calibre 50, ou seja, 120 milímetros, 8 canhões Armstrong de 47 milímetros, calibre 50, em reparos singelos, que podiam ser desembarcados e instalados nas lanchas para apoio a operações de desembarque. O Minas Gerais, ao longo da sua vida, possuiu os códigos internacionais de chamada Papa, X-Ray, Mike, Golf e Golf, Bravo, Delta, Alpha. O São Paulo possuiu os códigos internacionais de chamada Papa, X-Ray, Sierra, Papa, Golf, Bravo, Delta e Charlie. Eram navios do tempo onde o rádio era considerado um avanço tecnológico recente e muito grande, no que contavam cada um com 5 estações de radiotransmissores, no que o Minas Gerais possuía o Código Internacional de Rádio Serra, November, November, e o São Paulo, Código Internacional de Rádio Serra, November, Papa. Chegaram a possuir os códigos radiotelegráficos, sendo que o Minas Gerais era indicado como Geramar e o São Paulo como Paulomar. Suas tripulações eram compostas por 1.173 homens cada, totalizando somadas 2.346 militares, dentre os quais estavam os pais fundadores do movimento escoteiro no Brasil. Cabe indicar que entre esses homens estava o senhor Amélio Azevedo Marques. Existe uma ausência de informações com relação à graduação do senhor Amélio, no que algumas fontes o citam como um praça, sendo portanto um suboficial. Já outras o indicam como um oficial, mas o fato é que ele incentivou seu filho Aurélio para que o mesmo ingressasse em um dos grupos escoteiros locais ingleses. Assim, o jovem Aurélio Azevedo Marques foi o primeiro escoteiro brasileiro, ou mais precisamente, o primeiro Boy Scout brasileiro, tendo sido feita sua promessa escoteira em um grupo escoteiro inglês, quando o mesmo acompanhava seu pai na missão de recebimento do encouraçado Minas Gerais. O encouraçado Minas Gerais, na sua viagem de vinda da Inglaterra, fez escala nos Estados Unidos da América, no que passou a escoltar o USS North Carolina até o Brasil, navio que trouxe os restos mortais do embaixador Joaquim Nabuco, falecido naquele país, para o Brasil. No dia 17 de abril do ano de 1910, atracava no Rio de Janeiro, encouraçado Minas Gerais, acompanhado dos navios USS North Carolina e o SMS Kaiser Karl VI. A bordo do Minas Gerais, os militares trouxeram em suas malas uniformes escoteiros ingleses que serviriam de modelo para que costureiras aqui no Brasil os copiassem, permitindo assim difundir o movimento. No dia 23 de outubro do ano de 1910, atracava o encouraçado São Paulo no porto do Rio de Janeiro. Assim, no dia 14 de junho do mesmo ano de 1910,
Na casa 31 da Rua do Chichorro, no bairro do Catumbi, na cidade do Rio de Janeiro, acontecia a reunião oficial com todos os interessados em fundar o escotismo no Brasil. Entre eles, em grande maioria, os militares que compunham a tripulação de recebimento do encouraçado Minas Gerais. O bravo Minas Gerais deu baixa do serviço ativo da Marinha no dia 20 de setembro do ano de 1953. No dia 11 de março do ano de 1954, às 11 horas, suspendeu pela última vez do porto do Rio de Janeiro, tendo sido rebocado para a Europa. Em 22 de abril de 1954, chegou no porto de La Spezia, na Itália, aonde foi desmanchado. Já o Valente São Paulo deu baixa no ano de 1951, no que foi vendido como sucata e ordenado seu retorno a reboque para a Inglaterra, a bem de ser desmontado. Suspendeu do porto do Rio de Janeiro no dia 1º de novembro do mesmo ano. Porém, na noite de 6 de novembro de 1951, a cerca de 150 milhas ao norte dos Açores, os cabos que o rebocavam se soltaram e o desprenderam dos rebocadores. Fazia mau tempo e o mesmo se perdeu na escuridão. Assim teve seu fim em local desconhecido, naufragando, levando consigo a sua última tripulação, composta por 8 almas que eram responsáveis pela manutenção dos cabos de reboque. As vidas dos encouraçados Minas Gerais e São Paulo foram cheias de histórias que por si só darão origem a novos episódios aqui do canal. Mas vale a pena lembrar agora a participação dos mesmos no episódio da Revolta da Chibata, que eclodiu no dia 22 de novembro do ano de 1910 a bordo do encouraçado Minas Gerais. Revolta esta liderada por João Cândido Felisberto, em protesto aos castigos corporais ainda vigentes na armada naquela época. Essa rebelião atingiu vários navios da esquadra, entre eles o encouraçado São Paulo e os cruzadores Bahia e Deodoro, navios que serão tratados aqui no canal em oportunidade futura. Bons mares e sempre alerta! Se você gostou da história, por favor se inscreva no canal, acione o sininho para ser notificado toda vez que aparece um vídeo novo por aqui, deixe o seu like e também nos envie um e-mail deixando sua sugestão sobre algum tema e história que podemos vir apresentar em um vídeo futuro. Até o próximo episódio de Navios e Histórias.